Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 30 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar o livro do Atos dos Apóstolos. Hoje no capítulo 2, versículo 14, depois do 22 ao 33. Não era possível que a morte o dominasse. O Espírito Santo é o dom típico do ressuscitado. É ele que coloca na boca do pescador Pedro esse maravilhoso discurso no dia de Pentecostes, como hoje meditamos. Tudo se ilumina à luz do Espírito Santo, a Sagrada Escritura, a história, a vida pessoal. É o Espírito Santo que prolonga em nós e em todos os cristãos a ressurreição de Jesus. Não é possível que nenhuma morte nos domine, se o Espírito do ressuscitado está em nós. Dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto aos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi diz dele: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado à região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, falta cerca de um mês para a festa de Pentecostes, mas a liturgia nos apresenta hoje o cume da avalanche da evangelização, o dia de Pentecostes, e a maravilhosa homilia de São Pedro. Tudo está no começo. Pedro apresenta Jesus como um homem muito humano, homem em tudo igual a nós, aprovado por Deus por milagres, prodígios e sinais. A consciência plena de sua divindade existe, mas ainda não sobressai. Jesus é tanto homem, tão autenticamente homem, que só Deus seria capaz de ser homem igual a ele.
Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos viveram com ele por 13 intensos anos. O que os nossos olhos viram, nossos ouvidos escutaram, nossas mãos tocaram, ou seja, o Verbo da vida, é isso que vos anunciamos. Os apóstolos anunciam a divindade de Jesus a partir da genuína, autêntica experiência humana que fizeram com ele. Como São Pedro diz, Jesus era autêntico homem e foi tentado em tudo igual a nós. Veja a carta aos Hebreus. Mas foi fiel até o fim. Jesus nos abriu um caminho humano para que todos pudéssemos segui-lo. Se fez homem de verdade para permitir que nós nos tornássemos divinos igual a ele. Olhando e escutando o discurso de Pedro, aparece claro que o próprio Espírito Santo abre a mente deste pobre pescador, Pedro, e ele consegue unir as profecias bíblicas ao Jesus histórico e concreto que ele conheceu e experimentou. É Pedro que fala, mas aparece muito claro que nele é o próprio Espírito Santo que fala. Diante disso, não pode haver dúvida que o Espírito Santo seja capaz de fazer milagres em uma pessoa que a ele se abandona, em uma pessoa humilde, pobre normalmente. Este é um exemplo para todos os que começam a dar testemunho no Yeshua, no Ruá, no Caná. É só deixar o Espírito Santo agir na nossa pobreza. A coisa mais forte do discurso de Pedro é, sem dúvida, o anúncio da ressurreição. É, portanto, a ressurreição de Cristo que Davi previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estais vendo e ouvindo. O fato dos apóstolos comerem e conversarem todo dia com Jesus, o fato de Jesus se vestir exatamente igual eles, o fato de Jesus falar a língua deles, comer o que eles comiam, dormir como eles dormiam, não escurecia a sua divindade. Tanto que frequentemente dos apóstolos saíam expressões como meu Senhor e meu Deus. Aonde iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Sem contar as experiências como a transfiguração, o caminhar sobre as águas, os milagres. Tudo era experiência viva de sua divindade. Os apóstolos experimentavam e tomavam consciência da divindade de Jesus a partir de sua humanidade concreta. Isso é muito importante, porque significa que Jesus te alcança na tua humanidade, nas tuas fadigas. Ele conhece tuas fadigas, teus limites, tuas lutas, teus defeitos, tuas fraquezas. Não veio para resgatar os anjos caídos, mas os homens aprisionados. Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Irmãos, tudo começa pelo Espírito Santo e não por um esforço humano. Por isso que a fé é maravilhosa.
Pedro não teria conseguido nunca fazer um discurso tão importante, tão forte, tão teológico, se não fosse pelo Espírito Santo. Onde foi que Pedro estudou teologia? Como é que foi que ele passou dos peixes às homilias? O Espírito Santo faz dele um autêntico pescador de homens. Isso encoraja cada um de nós. Se Pedro conseguiu, então a estrada está aberta a todos. Não estamos falando que o estudo da teologia não serve, não é isso não, mas estamos dizendo que o Espírito Santo pode te dar um entendimento que vai muito além dos livros. Aliás, o Espírito Santo dá esse entendimento, essa força, essa capacidade de anúncio a todos aqueles que se abrem a Ele de todo o coração. Não tenha medo, portanto, de se tornar um evangelizador e de se deixar usar onde o Espírito te levar. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e não acaba mais de descer. Hoje é a tua vez de receber o Espírito Santo. Sem ele, você não passa de um elefante morto, como falamos nesses dias atrás. Mas com o Espírito Santo, você se torna uma águia, como São João, forte como um leão, igual a São Marcos, sensível como um anjo, igual São Mateus, sereno e forte como um boi, igual São Mateus. Com ele tudo renasce, tudo se revigora. A experiência com Jesus se torna viva, as dúvidas desaparecem, tudo se junta dentro da nossa cabeça. E agora vamos ouvir novamente o trecho de Pentecostes, pedindo a Deus que também em nós aconteça um novo Pentecostes. Dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto aos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse. Pois Davi diz dele: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado à região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo.
Dediquemos um minuto, irmãos, para anotar as frases do trecho e da meditação que mais nos atingiram para entender bem a mensagem de Deus para nós hoje. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito prático, pequeno, preciso, que norteia o nosso dia. Vamos dedicar mais um minuto para refletir bem sobre como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Vinde, Espírito Santo, luz dos cristãos, paz e alegria a todos. O Espírito Santo é o motor da nossa vida. Paz e alegria a todos. Fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inundar meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim.
fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa brilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de nos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. É possível com teu